Olá, vamos para a nossa aula de geografia, né? Na última aula, nós falamos sobre o respeito ao próximo. Então, assim, vamos ver o que temos aí para corrigir e dar continuidade, certo? Então, assim, tá aí, respeito ao próximo. Falamos, né, sobre respeitar as opiniões, aceitar as pessoas como elas são, independente do que tem de diferente. Então, vamos lá. Mão na massa. Desenhe o espaço a seguir. Qual seria a sua reação se a escola precisasse mudar de lugar? Então, isso aqui, pessoal. Cada um vai desenhar a sua reação. Continuando. O de olho no local era referente à cor da sala, né? Se você pudesse mudar a cor da sua sala de aula, que cor escolheria? E aí, nesse quadro aqui abaixo, vocês teriam que desenhar a sala de aula com a cor que vocês escolheram. Qual seria essa nova cor? Falamos também sobre regras de convivência. E aqui no Mão na Massa, vocês teriam que colocar 4 regras que existem na casa de vocês. 2 coisas que podem ser feitas em casa e 2 coisas que não podem ser feitas em casa. Então, isso aí também é pessoal. Cada casa com sua regra. De olho no local. Acompanhe a leitura que o professor fará em cada quadro. Então, pinte de vermelho o que não se pode fazer na sua escola e de azul o que se pode fazer. Então, vamos lá. Jogar lixo no chão. Pode fazer? Não, né? Então, nós vamos pintar de vermelho. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui já é vermelho. Não pode jogar lixo no chão. Brincar? Pode brincar. Respeitar o professor? Sim, temos que respeitar. Quebrar objetos da escola. Isso aqui não é legal, não pode. Nada de quebrar objetos. Brigar com os colegas. De jeito nenhum. Então, assim, já colocamos aqui o que não pode, com a cor vermelha. Lembrando, vocês vão pintar. Eu vou circular, porque se eu pintar, some tudo. E de azul, o que se pode fazer? Então, na escola pode brincar e pode respeitar o professor. Certo? E aqui tá assim, ó. Agora, crie com seus colegas e com o professor algumas regras para a sua sala de aula. Já fizemos isso, né? Nos primeiros dias de aula. Então, vamos lá. Aqui na página 161, temos aí, ó. Cada grupo tem seu jeito. Os espaços são ocupados por pessoas que se aproximam e formam grupos, conforme preferências, gostos, ideais e pensamentos. Então, assim, querendo ou não, as pessoas se juntam, elas vão formando ali uns grupos de acordo com o perfil deles, né? São pessoas que têm os mesmos gostos, geralmente. Então, a tendência é se juntar, né, por grupos. Isso não quer dizer que vocês não tenham contato com outras pessoas, ou que vocês não vão conversar com alguém que não tem o mesmo gosto de vocês. De jeito nenhum. Vamos lá.
Aqui, ó, as pessoas que estão na sua sala fazem parte de vários grupos. Então, tem o grupo ali de vocês da sala de aula, grupo do primeiro ano, e fora da escola, cada um tem o seu grupo. Nesses grupos também compartilhamos características culturais, como festas, tradições, costumes e até o que comemos. Mas o que é comum para um grupo pode ser diferente para o outro. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que se reúnem para sair para comer comida japonesa, por exemplo. Eu não gosto, mas eu respeito as pessoas que gostam. Então, assim, entre um grupo que se reúne para sair para comer comida japonesa e um grupo que se reúne para comer pizza, eu vou no grupo que vai comer pizza, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, tem pessoas que saem para dançar, os ritmos são diferentes, né? Tem gente que gosta de música sertaneja, tem gente que gosta de MPB, de rock. Então, assim, cada um tem um grupo de acordo com as coisas que as pessoas gostam, né? A maneira de viver, de se divertir. Vale a pena conhecer. Então, vamos lá. O livro Jeito de Ser, de Ni Ribeiro, trabalha as questões de individualidade e diversidade. Em suas páginas, o leitor é convidado a se imaginar em diferentes situações nas quais terá de pensar em si e nos outros. Então, tem aqui, ó, jeito de ser. E vocês podem observar aqui, ó, que as pessoas são diferentes. Então, por isso que está aqui, ó. O leitor é convidado a se imaginar em diferentes situações nas quais terá de pensar em si e nos outros. Então, vai ter que pensar na própria pessoa e no próximo, né? Na pessoa que está ao lado. É o que chamamos de empatia. É você tentar se colocar no lugar do outro e, e tentar ajudar as pessoas, né? Da maneira como der, como for necessário, né? Na página 162, temos aqui, ó, para saber mais. Os nomes podem ser diferentes, mas isso não significa que estão errados. Um dos traços culturais que ligam as pessoas em um grupo é a maneira como se fala. Então, assim, eu vejo isso em sala de aula mesmo, que alguns de vocês já me questionaram, né? É o que eu já comentei também numa aula de português. Alguns de vocês questionam a maneira como eu falo, como eu pronuncio as palavras, pelo fato de puxar o R, e o R não é igual ao de vocês. Então, assim, se vocês falam porta ou porta, eu falo porta, né? Eu uso um R mais forte, que é assim, o lugar onde eu nasci, as pessoas não falam assim, e assim, a minha família também não fala assim, né? Vamos lá. No Brasil, a língua falada é o português, mas em cada cantinho do nosso país existem diferentes sotaques e palavras que variam, dependendo da região. Que tal ver alguns exemplos? O professor vai ler algumas palavras. Escute atentamente como podem ser chamados alguns objetos ou alimentos no Brasil. Então, assim, aqui, ó, fala uma coisa bem interessante aqui, ó. Em cada cantinho do nosso país existem diferentes sotaques. O que são os sotaques? É a maneira como as pessoas falam as coisas, né? Então, por isso que vocês também perceberam que o meu jeito de falar, de pronunciar algumas palavras, é diferente do de vocês. Então, temos aqui, ó, são balas, mas nem todo mundo conhece como bala. Pode ser chamado de bala, queimado, caramelo, bombom
e confeito. O termo utilizado vai depender da região onde a pessoa mora e dos costumes, né? Como que eles conhecem lá na região deles. Aqui, ó, nós temos a mandioca. Vocês conhecem como mandioca, né? A grande maioria. Mas pode ser conhecido também como macaxeira e aipim. Então, assim, eu percebo que, assim, a maioria conhece como mandioca, mas, por exemplo, quando a gente vai comprar um bolo, não está escrito que é um bolo de mandioca. Está escrito que é um bolo de aipim. Mexerica. Ó, pode ser mexerica, tangerina e mimosa. Diferente mimosa, né? Que assim, até mesmo nas histórias que nós vimos, nos livros, em histórias, em quadrinho, ou histórias mesmo. Geralmente mimosa são os nomes das vaquinhas, né? Mimosa, mas para mexerica é estranho. Isso aqui, ó, é uma rotatória. Rotatória. Mas é conhecido também como rótula e como balão. Assim, eu não sei as regiões em que são usados esses termos, para informar para vocês agora, mas assim, balão, o pessoal lá de Brasília, que a família do meu pai é toda de lá, né? Eles costumam falar balão. A rotatória para eles é um balão. Semáforo, conhecido também como sinaleira, sinaleiro ou farol. A maioria de vocês falam farol, né? Mais fácil. E aqui pergunta, ó, e na sua cidade? Como se chama cada item apresentado nas imagens anteriores? Então, vocês vão ler aí, né? Discutir com o pessoal em casa. E aí eles vão explicar para vocês. Assim, a maneira que fala aí, certamente, é a maneira como vocês conhecem, né? Aqui na página 164, tem um vídeo, ó. Meus direitos e meus deveres. Então, assim, eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Para mim são a esperança de vida ao nascer e ter respeito à saúde e uma alimentação e nutrição e segurança, registro de nascimento e a primeira educação de infância, e ter proteção sobre as violências que acontecem neste mundo. Em primeiro lugar, direito a um nome, direito a uma origem. Todas as crianças devem ter atendimento médico antes e depois do seu nascimento. E como está se sentindo mal, para falar ao papai a verdade, para ir sempre ao hospital. Todas as crianças devem ser protegidas. A proteção da criança deve ser protegida pelos pais e pela lei. A família tem que entender mais as crianças, dar atenção, o que elas querem, saber o que elas querem. E as famílias têm de debater os assuntos sobre as crianças e os seus direitos. Direito à alimentação, a vestuário, a passear com os pais. Os direitos da criança são o amor, o carinho, a compreensão. A criança tem o direito da educação, tem o direito a consultas médicas, tem o direito à liberdade, tem o direito a muitas coisas que eu até não consigo lembrar, mas tem direito de muito. E o principal é o amor e a uma família. Nós, crianças, devemos ser tratadas com carinho, amor e paz. Não importa a raça, cor. Todas as crianças deficientes, físicas ou mentais, devem ter os mesmos direitos. Não importa se é albino, as crianças, para defenderem seus direitos, têm que estudar.
estudar muito para conseguirem ser alguém no futuro. Esqueci. Boa educação, boa higiene, uma boa educação numa criança faz bem para todos. E as crianças também têm que defender a sua liberdade, a sua identidade, o seu nome e tudo que é preciso para eles. Bom, eu acho que as pessoas devem defender o seu direito, juntando aquilo que eles querem, seguir em frente, estudando mais. Então, assim, vocês ouviram aí algumas crianças falando sobre os direitos e os deveres das crianças, certo? Então, vamos lá falar sobre direitos e deveres. Como você estudou até aqui, na sua sala de aula, assim como em outros lugares, é necessário seguir algumas regras. Então, assim, vocês não têm mais dúvidas em relação a isso, né? Porque falamos muito sobre regras. Mas você sabe quais são os seus direitos e deveres na sala de aula? Então, olha lá. Quais são os seus direitos e deveres na sala de aula? Enquanto o professor lê o texto a seguir, preste atenção e confira se os seus direitos e deveres estão sendo respeitados. Vamos lá. Direitos do aluno. Fazer quantas perguntas tiver necessidade para aprender o que está sendo ensinado. É o que eu falo para vocês. Enquanto tiver dúvidas, vocês têm que perguntar. Não interessa quantas vezes. Se eu explicar 10 vezes e não tiver entendido, pode perguntar. Eu vou explicar 10, 20, quantas vezes for necessário até que vocês entendam. Reunir-se com os colegas para debater os assuntos mais difíceis, pois nem sempre conseguimos aprender sozinhos. Então, assim, fazemos isso. Já fizemos atividade em grupo, fazemos atividades em dupla e também as nossas rodas de conversa, que aí dá para tirar muita dúvida. Ser tratado com respeito pelo professor, que não pode se irritar ou perder a paciência com as perguntas feitas pelos alunos. Então, assim, o professor tem que ter paciência, tem que falar direito com vocês, e assim, ele é o professor, ele está ali para ajudar vocês. Então, não tem que se irritar com as perguntas. Se vocês estão perguntando, é porque existe dúvida. Ter aulas de boa qualidade, preparadas pelo professor, com o auxílio dos melhores livros didáticos. Então, o que acontece? Eu já falei para vocês que assim como vocês têm a lição de casa, assim como vocês têm que cuidar da apostila e todo o material de vocês, eu também faço isso. Lembra que eu mostrei para vocês? Eu tenho todo um planejamento de uma semana que eu preparo no fim de semana. Na segunda-feira, que eu levo lá para a coordenadora para ver se ela está de acordo. E aí, durante a semana, eu trabalho com aquilo que eu coloquei ali. Então, assim, é o meu caderno que eu falo para vocês, né? O meu semanário. Então, eu preparo o meu semanário, que é o que eu vou trabalhar com vocês a semana inteira. A coordenadora vista e aí eu coloco em prática. Então, assim, são aulas preparadas, sim. Eu tenho que me organizar antes, né? Porque algumas aulas não vai precisar de mais materiais, né? Além da apostila. Quando tem experiências, por exemplo. Então, se eu não programar minha aula, eu não vou saber que eu vou precisar de um material extra, certo? Ter tempo de recreio suficiente para lanchar e brincar. Então, assim, recreio é o intervalo de vocês. Esse tempo vocês têm. Então, assim, tem aqueles 20 minutos que eu falo para vocês. Como é um intervalo maior, aproveita para lanchar bem. Então, assim, para ficar satisfeito. Porque eu sei que se a gente não ficar de olho, a maioria vai brincar, né? Nem lancha. Então, vocês têm lá o primeiro intervalo de 20 minutos, que é das 8h40 até as 9h. Como vocês são os pequenininhos, vocês descem uns 5 minutinhos mais cedo, por conta da cantina.
E depois vocês têm os 10 minutinhos, que é das 10h40 até as 10h50. E até mesmo nesse também vocês descem aí os 5 minutinhos mais cedo. Então, assim, é um tempo para respirar, dá para vocês lavarem o rosto, dá para ir ao banheiro, dá para brincar um pouquinho também, que vocês são rápidos nisso. Quando ficar doente, receber a ajuda do professor para recuperar as aulas perdidas. Então, assim, se ficou muito tempo em casa, por conta de doença, tudo, então, assim, ó, ajuda do professor para recuperar aulas perdidas. Se acontecer isso, se vocês, vou dar todo o auxílio em sala de aula, e o que tiver de dúvida por fora, pode me perguntar, que é o que a maioria das mães estão fazendo, né? Hoje, não por conta de doença, tudo de um aluno, né? Específico, mas sim por conta dessa pandemia, do que está acontecendo. Então, nós estamos fazendo o trabalho dessa maneira, né? De tirar dúvidas, já que não tem aula presencial, a gente vai tirando dúvidas assim. Então, o mesmo acontece quando o aluno fica muito tempo fora de sala de aula. E assim, se ele não está entendendo ou se o que está na apostila vai ser muito complexo para ele pelo fato de ter ficado fora, então assim, atividades por fora que sejam mais, começando do mais simples até chegar no que todo mundo está vendo ali, né? Até ele se igualar com as outras crianças. Comentar aquilo que o professor está ensinando. Então, assim, é o que eu sempre falo para vocês. Não é proibido falar o que acontece em sala de aula, desde que fale a verdade. Então, assim, chegou em casa? Pode falar. Então, assim, ó, hoje eu vi isso, hoje a prof falou aquilo, hoje a prof ensinou isso, ensinou. Se entendeu, se não entendeu, tem que falar também. Então, não é proibido. É um direito de vocês. Agora vamos para os deveres. Então, assim, já vimos o que vocês têm de direito e agora os deveres. Então, tá aqui, deveres do aluno. Estudar os assuntos ensinados e fazer os deveres de casa. Lembra? Eu sempre falo para vocês. Lição de casa, responsabilidade de vocês, porque eu também faço a minha lição de casa, que é o planejamento da aula de vocês. Tratar bem os professores, colegas e funcionários da escola. O que é esse tratar bem? É respeitar. Então, vocês têm que respeitar os professores, os colegas e funcionários da escola, não só da escola. Eu digo aqui da escola porque nós estamos vendo deveres do aluno. Do aluno é referente à escola mesmo. Mas em se tratando de respeito, o respeito ele tem que existir em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não faltar às aulas sem um motivo justificável. Olha, o motivo justificável tem que ser assim um motivo que vale a pena, sabe? Que tinha que ser feito aquilo, porque, por exemplo, se vocês falarem para mim, eu faltei porque eu queria ficar em casa jogando videogame. Isso não é um motivo justificável. Então, assim, ficar em casa jogando videogame não justifica a falta, certo? Agora, se, por exemplo, no caso de doença, ou como vocês são os pequenininhos, depende de um adulto para levar vocês para a escola, se o adulto não estava se sentindo bem, às vezes aconteceu alguma coisa com transporte, aí sim, aí justifica. Não chegar atrasado. Então, assim, as aulas começam às 7, então às 7 temos que estar na escola. Não interromper a aula a cada instante. É o que eu falo para vocês sobre conversa durante a explicação. Então, assim, enquanto eu estou explicando, não pode conversar. Essa é uma das nossas regras. E caso seja uma dúvida, levanta a mão, eu vou saber quem está com a dúvida, então vou concluir ali, e depois eu dou a
oportunidade para vocês falarem, né? Se manifestar onde é que está a dúvida e, se for o caso, eu volto no assunto. Manter o silêncio durante a explicação, solicitando a vez para se manifestar. Então, isso entra aqui, no não interromper a aula a cada instante. Então, é isso aí. Se você puder manter o silêncio durante a explicação e quando você quiser se manifestar, como caso de dúvida, levanta a mão que eu vou saber, certo? É que geralmente, se um fala, aí todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e aí para voltar, fica difícil. Página 165, vamos lá, ó. De olho no local. Direitos e deveres no meu local de aprendizado. Então, vamos lá. Agora que você já sabe seus direitos e deveres, desenhe nos espaços a seguir o que se pede. Então, vocês vão desenhar aqui, ó, um direito sendo cumprido. Então, vocês vão voltar lá, ó, direitos. Então, dá uma olhadinha aqui nos direitos, tudo de novo. Então, tem aqui, ó, ter tempo de recreio suficiente para lanchar e brincar. Já é um direito. Então, é algo que eu acredito que ficaria fácil para vocês desenharem aqui a hora do lanche. Um direito não sendo cumprido. Então, vocês vão olhar lá e vão analisar, né? Se vocês têm direito àquilo, vocês vão desenhar como se aquilo ali não estivesse sendo cumprido. Um dever sendo cumprido. Então, vocês vão voltar lá e olhar aqui na segunda parte agora, ó, nos seus deveres. Então, um dever sendo cumprido. Então, por exemplo, é para chegar às 7 horas? Então, eu vou desenhar lá o portão da escola, por exemplo, um reloginho do lado marcando 7 horas para mostrar que eu estou chegando no horário. Então, está sendo cumprido. E aqui vocês vão desenhar um dever não sendo cumprido. Dever não sendo cumprido. Então, assim, qual o dever de vocês? O que seria aí uma obrigação referente à escola, à sala de aula, que vocês não estão cumprindo? Então, é isso que vocês vão registrar lá através de desenhos. Se vocês quiserem tentar anotar lá do jeitinho de vocês o que direito, que dever é esse, isso é legal também. Vale a pena tentar, tá? Então, assim, capricha na atividade. Por hoje é isso, tá?